Fala galera, beleza? Bom, vocês sabem que eu trabalho com transmissão de rodeio, né? E eu tenho aqui meu projetinho do rodeio. Aqui, ó, é um título que coloca o nome do peão, a cidade que o cara é, o nome do animal que vai sair e o nome da tropa de rodeio. Tem uma outra versão aqui que é o mesmo esquema, só que a gente consegue adicionar a foto do cowboy, tá? E tenho aqui a versão da tela cheia, né? Que entra aqui a foto do cara, o nome, a cidade, o animal que ele vai sair, a companhia, a quantidade de pontos atual e a diferença que ele tá do líder, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como produzir isso, só que de uma forma mais simples, tá? Vou mostrar para vocês como fazer esse daqui, que é uma versão com a foto, essa outra versão aqui que é só os nomes, tá? E a versão aqui onde aparece a pontuação do cowboy, beleza? E depois, em um outro vídeo, eu vou ensinar como que a gente consegue jogar isso dentro do VMix e deixar isso de uma forma que a gente consiga utilizar, beleza? Bom, então pra gente começar, vou fechar aqui o meu VMix, tá? Salvar aqui o meu projeto. E a gente vai usar o Photoshop para produzir, tá? Só que antes disso, vamos abrir aqui já um novo arquivo no tamanho padrão, tá? 1920 por 1080 pixels, tá? Resolução vamos deixar aqui em 150 pixels e vamos clicar aqui em criar. Por que a gente vai usar o Photoshop e não outro programa como o Canva ou qualquer outro? Porque como a gente vai trabalhar com o VMix ele tem um programa que chama GT Title, tá? Esse GT Title, que é o programa que eu consigo fazer as animações desses títulos e para que esses títulos consigam ser modificáveis, né, ser editáveis dentro do VMix, eu posso fazer ele aqui, tá, importando as paradas aqui, fazendo os quadradinhos aqui, as paradas tal, jogando os textos tal, só que isso levaria muito tempo. Então, como o pessoal tem muito mais habilidade de produzir design dentro do Photoshop, ele tem uma opção aqui, ó, importar PSD, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai produzir todo o design dentro do Photoshop, e depois a gente vai importar lá dentro do GT Title e vou mostrar para vocês que é muito simples fazer esse tipo de animação lá dentro do GT Title para a gente poder importar para dentro do VMix. Mas, para a gente não ficar quebrando a cabeça, a gente vai vir aqui no Free Pick. E aí você vai pesquisar aqui, ó, Lower Third, tá? Que são os GCs que a gente precisa por Lower Third, que é esse nome que os gringos têm esse tipo de título, tá bom? Então vamos procurar aqui uma coisa que seja simples, que seja fácil da gente copiar, tá bom? E a gente vai fazer essa reprodução lá dentro do Photoshop, beleza? Ó, aqui a gente tem algumas versões que são premium, tá? Então a gente vem aqui em licença e clica em free. Aí todos esses são versões que são gratuitas, tá? Que você pode baixar sem precisar pagar absolutamente nada, beleza? Aí a galera do rodeio gosta de cor azul, preto e vermelho, tá? Você não precisa se apegar a esses detalhes, tá bom? Porque você se apegue ao seu gosto pessoal, entendeu? Desenvolva alguma coisa que te agrade visualmente. Mas eu vou pegar alguma coisa já meio pronta aqui para facilitar pra gente, ó. Esse título aqui, ó, um título vermelho e preto, é um título de jornal, né? Bem padrãozinho jornal. Vou baixar ele aqui, tá? Vou baixar ele aqui, jogar aqui no meu downloads. E aí a gente vai trabalhar em cima dele, né? Então vou abrir aqui, ó, ele veio no formato de Illustrator, não vai ajudar a gente, vai dar muito trabalho para converter. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, File Type e vou mudar para PSD. Então ele vai me mostrar agora só os arquivos que tem o formato PSD do Photoshop, beleza? Então vamos procurar aqui, Lower Third, ó, pode ver que aqui já veio mais uma parada mais azul, não sei se está definido alguma coisa aqui de cor, não tá não, mas esse filtro tá me puxando mais azul aqui, beleza, vamos trabalhar com esse azul mesmo, gente, ou preto, ó, preto também fica legal, vamos procurar aqui um Lower Third bacana, tal, não apareceu nada que me agrade, vou deixar só Lower, aqui ó, que ele também vai me trazer um resultado um pouco diferente.
Ó. Tá, vamos escrever outra coisa aqui, ó. Lower News. Eu escrevi errado ainda. News. Nada que me apeteça, tá? Então vou tirar esse filtro aqui do Photoshop, tá bom? E vamos deixar ele pesquisar de novo. Cara, olha isso aqui que legal. Vou clicar aqui pra gente abrir ele. E vou clicar aqui e ver os formatos. Ó, então ele tem PSD não, ele tem Illustrator, EPS, JPEG e SVG, tá? São lowers bem simples. Então, ao invés da gente baixar, eu vou baixar o JPEG dele, ó. Tá bom? Vou baixar o JPEG dele, vou jogar ele aqui na nossa página de downloads e vou arrastar ele para dentro do Photoshop, tá? Ó, beleza. A gente já tem aqui o arquivo. O que eu quero fazer? Quero fazer uma reprodução disso. Alguma coisa que seja parecido, tá? Mas que não seja tão na cara assim, tá? Ó, gostei desse design aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou selecionar ele, tá? Vou dar um Ctrl J. A partir do momento que eu dei o Ctrl J, eu já dupliquei ele aqui, beleza? Aí, vamos trabalhar alguma coisa que a gente consiga deixar parecido com isso daqui, beleza? É bem simples, gente, ó. Peguei aqui a ferramenta de elipse, tá? Elipse não, ferramenta retângulo. E vou fazer aqui, ó, pegar dessa pontinha aqui que tá quadrada, ó. Vou puxar até essa outra pontinha aqui do quadrado, ó. Ele ficou redondo, por quê? Porque eu tô com arredondamento aqui na minha ferramenta. Então, vou zerar esse arredondamento, ó. Ele automaticamente fez para mim o retângulo. Vocês perceberam que ele tem um arredondamento nos cantos? Então, eu vou tirar aqui, ó, essa travinha aqui, porque essa travinha aqui, se eu colocar um arredondamento de 10 aqui, ó, ele vai para todos, tá? Então, eu vou deixar zerado, tá? Eu tiro essa travinha aqui, que faz todos ficarem iguais, e vamos colocar aqui um arredondamento de 50 nesse canto. Ó, foi pouco, porque a gente ainda não tá vendo arredondamento de baixo. Então eu vou rolando o teclado aqui e dando OK, ó, ele vai aumentando o arredondamento. A hora que a gente vê olha lá, ó, o desenho de baixo, aí a gente consegue voltar um pouquinho, tá? Para pegar exatamente o mesmo arredondamento que tá no design de baixo. Ó, perfeito, 73. Automaticamente vou colocar 73 aqui nesse outro cantinho de baixo. Ó, ficou bem parecido, né? Vou puxar ele para cá. Show de bola. E aí o que eu vou fazer? Fazer um Ctrl T, tá bom? E vou esticar essa ferramentinha para cá, ó. Então agora eu tenho alguma coisa parecida com esse lance aqui de cima, tá? Para complementar, a gente tem esse outro quadradinho aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar de novo a ferramenta de retângulo, tá? E vou fazer aqui o meu quadradinho e vou aqui zerar o meu arredondamento. Show de bola. Vou jogar ele para trás e aí agora a gente vai trabalhar na questão das cores, tá? Deixa eu deixar ele do mesmo tamanho aqui para não ter problema. Show. Agora a gente vai trabalhar a questão das cores. Ó, vou copiar exatamente a mesma cor que está aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Seleciona aqui o nosso shape, tá? Vou clicar com o botão direito aqui e venho aqui na ferramenta Opções de Mesclagem. Beleza. A partir de agora, a gente vai trabalhar com um degradê, beleza? Então eu venho aqui, ó, sobreposição de degradê. Clico nele, ele já vai liberar para mim aqui um degradê que está pré-selecionado. Vou clicar aqui dentro do degradê, tá? Ele vai abrir para mim esse editor de degradê. Aqui é bem simples, eu quero copiar exatamente essas cores que estão aqui. Para isso, pode ver que ele já veio aqui, ó, com a ferramenta de conta-gotas. Só que antes eu vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui nessa primeira opção, vem aqui, ó, cor. Vou clicar na cor, aí ele já vai liberar para mim o conta-gotas, eu vou clicar na cor que eu quero copiar. Cliquei ali, ó, já veio o azul. Ó, tá vendo que já tá do lado errado, né? Depois a gente vai mudar isso. Vou dar um OK aqui, vou clicar lá na outra ferramenta, na outra cor, e vou copiar esse outro cantinho aqui de cima, tá?
Copiei. Então, a gente tem aqui, mas está invertido. A gente tem exatamente a mesma cor, mas está invertido. Vou dar um OK, tá? E ó por que ele está invertido. Porque aqui eu já estava com reverter selecionado. Vou clicar aqui e ele vai fazer para mim a mesma seleção de cor que está aqui na outra, no de cima. Até aqui, beleza? Tranquilo? Vamos habilitar agora o segundo quadradinho, tá? Vou colocar esse quadradinho na posição aqui, legalzinha, ó. Legal. E aí eu vou aplicar o mesmo degradê. A diferença é o quê? Que aqui eu vou jogar ele com aquela opção que vocês viram, que é a opção de invertido. Então a gente clica aqui de novo, vem opções de mesclagem, tá? Puxar aqui para o lado. A gente clica em sobreposição de degradê, ele vai fazer o mesmo degradê que estava. Olha que legal. Se eu clicar aqui em reverter, ó, ele já vai quase mesclar os dois. Não é isso que eu quero, então eu vou deixar na cor normal, ó. E ele já veio aqui para mim com essa diferença que está bem parecido com esse de cima aqui, tá ok? Para ficar legal, o que eu vou fazer? Para ter uma diferencinha entre um e outro, nesse shape de cima, eu vou clicar de novo aqui em efeitos e vou aplicar uma sombra projetada. Ó, essa sombra projetada, a partir do momento que eu seleciono ela aqui, eu consigo fazer a modificação dela dentro da nossa, da nossa área no Photoshop. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, vou puxar um pouquinho para o lado aqui, para que esse efeito de sombra dela seja mais aparente aqui, tá bom? Aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa sombra, ó. Aumentar um pouquinho o tamanho para ela ficar mais discreta, tá bom? E aumentar a distância, ó. Se eu aumentar a expansão, ela vai ficando mais grossa, não é isso que eu quero. Então eu vou manter a expansão. E aqui o meu degradê. Se eu aumentar a opacidade aqui, ele vai ficar bem forte também, não é isso que eu quero. Então vamos deixar aqui um padrãozinho bacana, só pra gente ter essa diferenciação, beleza? Aí aqui a gente já tem a nossa primeira metade da nossa base, tranquilo? O que a gente vai fazer? Não vou mais usar isso aqui, usei só como um exemplo, como uma base, tá? Vou vir aqui no nosso primeiro retângulo, vou apertar um Ctrl J para duplicar, tá? Dupliquei ele, jogo ele aqui pro outro lado, tá bom? E aí a gente já tem essa parada bem interessante que a gente tem aqui. Vou centralizar tudo aqui, ó. Selecionei tudo, Ctrl T, ó, centralizei aqui no meio. Olha que legal que a gente já tem aqui. Então a gente já tem praticamente a base pronta, tá? Só que o que eu quero fazer? Isso daqui seria muito legal. Aqui já vem o nome do cara, aqui já vem o nome do boi, entendeu? E a gente já tem uma base bacana. Só que eu quero, ao invés desse quadradinho aqui, tá? Eu quero que seja redondinho. Para quê? Para a hora que a gente tiver na nossa transmissão, a gente poder colocar o logo, ou o logo da festa, ou o logo da empresa que está fazendo essa transmissão, tá? Então, eu vou apagar, aliás, não vou apagar não. Vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl T, tá bom? Vou aumentar, deixar esse quadrado certinho aqui, tá bom? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no arredondamento, tá bom? Dou OK, venho no arredondamento aqui, coloco 100, tá? Ó, e ele já veio quase um redondinho. Por que ele não ficou redondinho? Porque ele não tá um quadrado equilátero. Ó, gastei agora, hein? Beleza, olha que legal. Agora a gente já tem, vamos jogar ele em cima de tudo, tá? Vou colocar aqui, ó, círculo, pra gente não se confundir. E a gente tem aqui o nosso retângulo 1, tá? Que é o nosso principal. E aqui onde está o retângulo copy, eu vou colocar retângulo 2. Show de bola. Aí a gente já tem a sequência aqui. O nosso círculo, retângulo 1, retângulo 2. Vou baixar esse nosso círculo bem aqui no meio, tá? Show, ó, ficou legal. Agora, o que eu vou fazer? Esse nosso segundo retângulo, vou dar um Ctrl T, tá bom? E vou inverter ele na horizontal. Ah lá, ó, agora ele ficou igualzinho o outro, tá? Ficou igualzinho o outro. Muito legal. Show de bola, ele tá exatamente igual, tá? E a gente já tem uma coisa bem interessante aqui para começar a trabalhar. E aí, o que a gente vai fazer agora? Dentro desse nosso círculo azul, eu vou dar um Ctrl J, tá bom? Para duplicar ele e vou tirar esse esquema do efeito, porque ele vai me dar uma cor chapada. Vou trocar essa cor para um branco, ó. E aí vou diminuir um pouquinho esse círculo. Então aperto o Ctrl T, tá bom? Seguro o Alt e o Shift e vou diminuir um pouquinho esse círculo, ó. Show de bola. Aqui já tem um efeito super interessante, né?
Vou habilitar de novo aqui o meu efeito, tá? Ele vai jogar de volta o degradê. Vou abrir aqui, desabilitar o degradê e habilitar a sombra projetada, porque daí ele vai dar um efeitinho 3D ali pra mim que eu acho super interessante. Show de bola. Seleciono esses dois círculos, tá bom? Clico com o botão direito e clico em converter em objeto inteligente. Show de bola. A gente tem um objeto inteligente aqui. Depois eu vou explicar algumas outras coisas para vocês. A hora que a gente for lá pro nosso GT Title, que vai dar um errinho lá, né? Pelo que eu espero. E depois que a gente cometer esse erro, a gente volta aqui para acertar, tá bom? Show de bola. Então, a gente já tem aqui o nosso título principal, né? Aqui vai vir o nome do peão. Deixa eu mudar aqui, pegar um texto, tá? Vou jogar aqui, ó. Nome peão. Show? Dou um Ctrl T aqui, vamos diminuir um pouquinho essa fonte, tá muito grande. Se o nome do cara for grande, ele vai ultrapassar. Beleza, ó, nome peão. Show? Dou um Ctrl J para ele duplicar, jogo aqui para outro lado, escrevo nome animal. Até aqui tudo bem? Então a gente tem aqui o nome do peão e o nome do animal. O que falta para vocês aqui? Falta a gente colocar a cidade que o cara é, tá? E a companhia de rodeio a qual esse animal pertence. O que a gente vai fazer? Vou duplicar de novo esse nosso shape, Ctrl J. Vou jogar ele aqui para baixo, tá? E vou diminuir ele, ó. Vou diminuir ele um pouco. Show de bola. Aqui a gente já tem algo bem interessante. Beleza. Ó. Só que eu quero que ele fique atrás desse nosso primeiro shape. Então vou jogar ele para baixo aqui, ó. Seleciono ele, jogo ele para baixo do 1, ó. Tum. Beleza, ó. Você viu que ele já aplicou até a sombra que eu tinha colocado nesse shape de cima, já tá aplicado aqui, já tá vindo para baixo. Beleza? Vou dar um Ctrl T, vou inverter ele na vertical. Para quê? Para ele se fundir com esse lower de baixo, de cima, aliás. Entendeu? Aí ele já ficou um esquema bem mais legalzinho aqui. Vou fazer um Ctrl J aqui no nosso nome do peão, jogo para baixo, Ctrl T, vou diminuir mais um pouquinho, quero que essa fonte fique menor. E aí aqui a gente coloca o nome da cidade desse nosso cowboy, beleza? Então a gente já tem aqui nome do peão e o nome da cidade e os shapes para que a gente possa fazer a animação depois. Show de bola. Vou selecionar aqui, ó, o shape de baixo e o nome da cidade. Ctrl J. Vou arrastar lá para o outro lado, porque a gente já tem uma parada quase pronta aqui. Clico para fora, tá? Ele vai desselecionar. Vou clicar no retângulo 2 aqui e vou jogar ele para baixo do retângulo 2, para ter o mesmo efeito que tinha no outro, né? Agora a gente está vendo uma coisa muito interessante aqui, ó. Ele também tá virado. Então vou fazer um Ctrl T e vou virar ele na vertical. Show, virei ele na vertical. Ele fez exatamente o mesmo efeito que está do outro lado. Pego essa cidade, jogo para cá, ó. Lembrando, para ele ficar alinhado com o final do nome do animal aqui. E aqui eu vou colocar CIA de rodeio. Show de bola. Vem aqui, ó. Vou alinhar ele bonitinho aqui e alinho o nome do animal com ele, ó. Então a gente tem alinhadinho aqui. As primeiras coisas que a gente precisava fazer já estão prontas. O nome do peão, cidade, o nome do animal e a companhia de rodeio. E aqui, para ficar o logotipo. Lembra que a gente juntou os dois, fez um objeto inteligente? Show de bola. Vou vir aqui, dou 2 cliques aqui nesse plano de fundo, tá? Vou deletar ele, tá bom? Ó, dou OK aqui, clico no 0 e deleto para deletar o fundo. E o resto eu vou manter, porque essa imagem que está aqui é a imagem que a gente vai usar para fazer outras coisas depois, então não vou apagar não. Vou dar um Ctrl S, ele vai salvar esse meu projeto PSD, tá? Vou lá em Downloads, vou colocar aqui, ó, projeto, beleza? Eu vou colocar base montadas, show de bola. E aí eu vou criar uma pastinha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, rodeio aula, show de bola. Salvo esse base montadas em PSD dentro desse rodeio aula e dou um save. Show de bola. Aqui a gente já tem a nossa primeira base pronta, tá?
Vou só selecionar tudo, fazer um Ctrl T e vou diminuir, que eu tô achando que tá muito grande, não precisa ser grande assim, tá bom? Aí, ó, show de bola, ó. Centralizadinho, pá, bonitinho, dou um OK aqui e um Ctrl S de novo, ele vai salvar lá. Até aqui tranquilo, gente? Essa foi a parte do Photoshop. Agora, vou direto lá pro nosso GT Title, beleza? Então, ele já tá aberto aqui, tranquilo? E agora eu vou importar no nosso PSD para cá. Então vem aqui, ó, import PSD, tá bom? Quer salvar as alterações do objeto sem título? Aliás, não, né? Cancelar, cara. Vem aqui, importar PSD, não quero salvar, ele abriu lá para mim. Beleza, vamos lá. Downloads, show de bola. Vou vir aqui, ó, rodeio aula e base montadas. Dou 2 cliques, vamos ver se ele vai dar o erro que eu tinha falado. Não deu. Mas ó, viu que ele veio todo preto? Eu já sei o que aconteceu. A gente vai voltar lá e vai acertar isso aqui, tá? Então vou selecionar tudo aqui, ó, todos eles aqui, e vou deletar. O que aconteceu? O Photoshop, ele não salva essas configurações que a gente fez aqui, tá? Que é o quê? Aqui eu coloquei como efeito, ele não salva o efeito. Para ele salvar esse efeito, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui e transformar em um objeto inteligente. Por quê? Porque ele vai incorporar esse efeito no nosso shape, tá? Então tudo aqui eu coloquei como objeto inteligente. Então Ctrl S e a gente vai lá e vai importar de novo, tá? Gente, esse erro foi intencional para mostrar para vocês que eu já tinha falado que ia dar o erro, mas eu achei que ia dar em outra coisa, mas no fim deu aqui. Então vamos lá, importar PSD, não quero salvar e vou lá de novo, base montadas. Ó, a hora que ele vir agora, ele já vai vir com as cores que a gente aplicou lá dentro do Photoshop, tranquilo? Aqui a gente tem um erro bem comum, que é o quê? Quando eu coloco o texto lá no Photoshop, ele vem para cá, ele vem com uma área pré-determinada que não é a área que a gente quer usar, tá? Consigo fazer isso lá no Photoshop? Consigo, mas perco um pouco de opção de design, porque eu vou jogar o mesmo texto aqui da mesma forma, vocês vão entender o que eu tô falando. Então eu vou apagar todos os textos aqui, tá bom? Pra gente poder fazer a pré-animação desses shapes. Antes disso, eu vou fazer o quê? Antes da gente fazer a pré-animação, eu vou importar um logotipo. Vou importar um logotipo genérico, um logotipo meu aqui que eu uso, por exemplo, estou para fazer a festa de Buri, então vou vir aqui, ó, Buri, logo Buri, ó. Selecionei o logo de Buri, show. Vou diminuir ele aqui, tá? De um jeito que ele fique proporcional. E vou jogar o logo Buri aqui no meio, ó. Show de bola. Show. Por que eu fiz isso, gente? Porque aqui pode ser o logo da sua empresa, pode ser o logo da festa que você está produzindo, enfim, tá? Show de bola. Vamos só centralizar ele aqui, tá? Alinhamento central, beleza, ó. Já alinhamos ele aqui. Percebi que ficou um pouquinho fora, mas a gente já vai acertar isso aqui. Show, ficou mesmo um pouquinho fora. Aí, agora ficou legal. Show. Então a gente já tem aqui o que a gente precisava, que era o logotipo que eu incluí, tá? Então aqui na imagem, vou dar 2 cliques, escrever logo, show de bola. Círculo aqui, pode deixar círculo mesmo. Então a gente tem retângulo 1, tá? Retângulo 1 e o retângulo 2, tá? O retângulo 1 e retângulo 2. E a gente tem aqui o círculo e as nossas bases embaixo, tá bom? Vou só dar uma organizada aqui, show de bola. Agora a gente vai para a parte de animação dessas paradas aqui. Não, aliás, vou colocar os textos aqui para facilitar, show? O que é a diferença do texto daqui com o texto do Photoshop? Quando eu crio o texto lá e não crio uma caixa delimitadora desse texto, ele vai vir o texto com uma caixa, sem a caixa delimitadora. Quando a gente vai fazer esse esquema aqui, eu clico aqui na ferramenta de texto e coloco onde eu quero que esse texto permaneça dentro dessa caixa. Então eu vou delimitar esse texto até pertinho aqui e mais ou menos na mesma largura que eu quero da base aqui que ele vai estar sobreposto, tá bom? Vou vir aqui, vou trocar a cor desse texto, quero ele branco, tá bom? E vou vir aqui e vou trocar a fonte dele. Vou colocar uma fonte aqui, uma Bebas,
tá? Que é uma fonte legal. Aqui, nessa opção, eu vou sempre manter esse texto à minha direita, aqui, tá bom? E aqui embaixo eu vou colocar ele centralizado, tá? Para ele ficar sempre centralizado aqui. Show de bola. Vou escrever aqui, nome peão, depois vocês vão entender por quê, tá? E eu dou 2 cliques aqui no texto e escrevo nome peão. Show de bola até aqui. Ctrl A, vou vir aqui e vou aumentar um pouquinho esse texto. Show de bola. Ó, tá vendo que esse texto está passando um pouquinho? Aqui a acentuação. Não quero que isso aconteça. Então, ao invés de 48, vou deixar no tamanho de 40. Olha lá, ó. Show de bola. Aqui já está mais aceitável, né? Então, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, duplicando esse nome peão, tá? Vou jogar ele lá pro outro lado, tá? Mantendo o alinhamento aqui, tá bom? Mantendo o mesmo alinhamento do outro. Vou clicar aqui no nome e aqui vou colocar centralizado para o lado esquerdo, porque daí a gente já tem essa, vamos dizer, a gente já tem essa simetria nesses dois nomes. Então a gente já tem aqui, ó, nome peão, e aqui eu vou colocar nome animal. Ó, show de bola. E aqui onde está nome peão 1, vou passar para baixo aqui, vou escrever nome animal. Por que eu estou mudando o nome aqui dentro e aqui do lado? Aqui do lado é como esse texto vai ser mostrado e a sequência que ele vai ser mostrado para mim a hora que eu for alterar ele dentro do VMix. E aqui eu estou colocando os nomes para eu poder me identificar o que eu estou fazendo na hora que esse título, que eu for procurar esse título lá dentro. Ele vai abrir para mim, eu vou saber que é que tem que colocar o nome do animal e o nome do peão, entendeu? Então, beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema, só que nos textos menores aqui embaixo. Vou selecionar a caixa delimitadora, ó. Vou colocar aqui um limite e vou colocar aqui o tamanho mais ou menos que eu quero que ele fique, tá bom? Vou diminuir esse texto, ó. Vou diminuir esse texto, tá? E mesmo esquema, aqui do lado direito e aqui centralizado, e vou mudar ele para cor branca. Show de bola. Aqui a gente sabe que é o nome da cidade do competidor. Show? Deixar em maiúsculo. Gente, sempre coloca os nomes em maiúsculo, os textos em maiúsculo, para não se confundir depois, tá? Depois lá você pode colocar com minúsculo, mas aqui, como você está fazendo o projeto, eu procuro deixar tudo em maiúsculo para eu poder me identificar melhor, beleza? Então a gente já tem aqui, ó, nome peão, cidade, nome do animal. E aqui do outro lado é companhia de rodeio. Então aqui tá bloco de text 1, vou colocar cidade, tá? Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar cia de rodeio. Show de bola. Ó, agora vou selecionar esses dois elementos e vou trazer para baixo do nome do animal aqui, tá? Porque daí eu sei que vai ser nome do peão, nome do animal, companhia de rodeio e cidade. Vou voltar a cidade para baixo do nome do peão, ó. Daí eu sei que é o nome do peão, a cidade, o nome do animal e a companhia de rodeio. Show de bola até aqui? Beleza. E aí aqui, ó, cia de rodeio, a gente vai clicar nela. Opa. Tá, aqui é a cidade. Vou clicar aqui, ó, cia de rodeio, vou trazer aqui pro outro lado, tá? Ó, alinhado com o texto ali, tá bom? Vou trocar o lado dele, tá? E vou pegar a cidade e vou voltar aqui para a posição dela, tá? Aqui, ó, alinhadinho, bonitinho. Show de bola. E aí aqui eu vou colocar cia de rodeio. Então a gente já tem aqui, tá? O nosso título pronto, beleza? A gente já tem aqui o nosso título pronto. O que falta para esse título ficar legal? A gente fazer a animação dele. Então eu vou clicar aqui em Animations. Essa parte é bem simples, gente. Não tem muita firula não, tá? Mas tem uns esqueminha aqui pra gente poder fazer para o negócio ficar legal. Beleza, vamos lá então. Vou começar animando pelo círculo, que vai ser o primeiro elemento que vai entrar, tá? Por quê? Porque primeiro entra o círculo, depois vai entrar o 1 e o 2, tá? Primeiro entra o círculo, depois vai entrar o shape 1 e o shape 2. O shape 1 e o shape 2 vão entrar junto. Então, eu quero que ele faça esse efeito de revelar, tá? Aí aqui, desse outro lado, eu tenho a direção que eu quero que ele surja. Eu vou clicar aqui no meio que eu quero que ele surja bem do centrinho, ó. A hora que eu clicar aqui em play, ó, tá vendo, ó, que ele surgiu, tá? Ele surgiu partindo de um quadrado, não é isso que eu quero. Então vou colocar em expandir, tá? Expandir, clico do centro e ó, aí já ficou mais legal, né? Porque ele não tem a caixa delimitadora do quadrado, tá?
Só que ele está demorando muito para entrar. Aqui está no tempo de 1 segundo. Eu quero que ele entre no tempo de 0,3 segundos. E vou dar o play de novo aqui para a gente ver. Ó, então já foi mais interessante. Show de bola. Depois dele eu quero que entre o logo, tá? O logo vai ser o mesmo esquema. Expandir, 0,3, tá? Surgindo a partir do centro. Ó, tá surgindo junto. Ó. Só que eu não quero que ele surja junto. Quero que ele demore um pouquinho. Para ele demorar um pouquinho, eu venho aqui em Delay. Então eu vou colocar em 0,1 de Delay. Ou seja, primeiro vai surgir o círculo, depois vai surgir o logo. Então, pum, olha lá. Pum, bem legal. Vamos aumentar esse delay. Colocar aqui 0,2. Show de bola, ó. Vou dar o play. Legal, ó. Agora ficou legal. Show. Eu vou manter esse 0,2 também para o delay desses dois outros elementos, que é o retângulo 1 e o retângulo 2. Tá? Então eu cliquei, selecionei retângulo 1 e 2, vou clicar em revelar, agora sim, tá? Duração de 0,3, só que o delay eu vou colocar de 0,3 também, tá bom? E vou dar o play pra gente ver. Ó, pum, ó. Tá vendo que os dois estão surgindo da esquerda pra direita? Ó, esse aqui tá certinho, esse outro aqui eu quero inverter, tá? Porque eu quero que ele surja do centro pra direita. Então eu vou clicar aqui, ó, retângulo 2, e aqui, ao invés dele ser para esse lado, eu vou clicar para o outro lado. E agora a gente dá o play de novo. Ó, perfeito, gente, era isso que eu queria, né? Show de bola. Agora vamos fazer a animação desses dois da parte de baixo aqui. Então vou selecionar o retângulo 1 e 2 da parte de baixo, colocar aqui, ó, revelar, e eu quero que ele venha de cima para baixo, tempo de 0,3 e um delay de 0,5. Por quê? Porque primeiro surge esses dois de cima, depois vai surgir os dois de baixo. Vou dar o play. Ó que legal. Ó. Perfeito, né? Show de bola. Vamos fazer os nomes agora? Então vem aqui, ó. Nome peão e nome do animal. Vamos fazer aqui um efeito de revelar. Duração 0,3 e um delayzinho de 0,5. Show de bola, ó, agora. Show. Vou colocar ele de cima para baixo também. Aí a gente já tem esse efeito mais dinâmico, tá? E aqui o nome da cidade da companhia de rodeio, vou fazer a mesma coisa. Revelar 0,3 de baixo para cima e 0,5 de delay. Vamos ver como vai ficar? Não ficou bom. Vou inverter o lado, porque daí ele vai surgir junto com o quadradinho de cima. De baixo, aliás, ó. Então inverti o lado, de cima para baixo. Agora ficou perfeito. Por quê? Porque ele está surgindo junto com o elemento que é a base dele. Então a gente já tem aqui o nosso título pronto, tá bom? Se você quiser, você pode vir aqui, ó. Transition Out, tá? Vamos selecionar todos eles, tá bom? E aí você pode, ou você pode vir fazendo um por um também. O que eu faço normalmente? Clico aqui, ó, Layer 1 e crio uma animação global. Essa animação global pode ser um revelar, tá? Duração de 0,3 do meio. Vou mudar para expandir, tá? E aí a gente vai dar o play, ó. Ele vai fazer o out. Então vou colocar duração 0,5. Não gostei. Se eu deixar nada no transition out, a hora que ele for sair, ele vai... Na hora que ele for sair da imagem, que você for desativar, ele vai fazer um fade. E é o básico. Então a gente deixa aqui como nome, tá? No transition out e boa. Tá aqui, ó, transition out, selecionei o layer 1 e nome. Show de bola. Que pra mim já tá maravilhoso. Então eu faço, ó, transition in, surgiu, e no out ele vai só fazer um fade out. Vamos só salvar ele aqui, ó. Vem aqui, ó, em save, tá bom? Vou colocar ele em downloads, vou colocar ele dentro da pasta rodeio aula e vou colocar montadas. Show? Bem simples. Clico em salvar. Muito legal, né, gente? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar essa mesma base para a gente fazer uma versão desse lower que entre com a foto do peão, tá? Então, o que eu vou fazer? Diminuir o zoom aqui, vou clicar aqui, ó, em importar imagem, tá? Importar imagem. E vou vir aqui, ó, aliás,
Vou fazer diferente. Vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, dentro do Free Pick, tá? Vou colocar Cowboy Silhouette. Show de bola. A gente tem aqui, ó, silhuetas de alguns cowboys. Vou pegar aqui um carinha só. Gente, nem precisa de muita dificuldade. Ó, quer ver? Vou fazer uma parada legal aqui. Não precisa nem ser um cara, pode ser uma mulher, ó. Esse aqui tá bonito. Vou fazer só aqui, ó, um print screen. Ó, print screen, ó. Selecionei aqui a cowgirl. Show de bola. Vou lá no Photoshop. Venho aqui, novo. Ó, isso aqui é muito importante, gente. O que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma base. Essa base da foto sempre vai ser de 800 por 800 pixels. Quem definiu isso? Minha imaginação. Mas é importante que você defina uma base para que toda vez que você for editar uma foto para colocar lá, essa foto é importante que ela esteja nesse 800 por 800 pixels, tá? Então vou criar essa base. Então criei a base de 800 por 800 pixels e vou fazer um Ctrl V. Digamos que essa é a foto do cara, do peão que a gente quer que vá para lá, tá? Então tem aqui a foto do peão. Só que eu não quero que essa foto seja... Eu não quero que essa foto tenha fundo. Então, se você tem um Photoshop legalzinho aí, vem aqui, ó, remover fundo, ele vai deixar só a silhueta da menina pra mim. Ó, show de bola. Você vai ver aqui, ó, só a silhueta da menina. Lindo, show de bola. Vou clicar aqui, arquivo, exportar, exportar PNG, tá? Vou salvar de novo lá dentro da Rodeio Aula, vou colocar aqui, ó, base foto. Depois eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Base foto. Então eu sei que essa base foto a gente vai usar lá. Vou voltar lá, tá? Vou voltar lá dentro do meu GT e vou vir aqui, ó, imagem. Clico aqui para importar a imagem, vem aqui, base foto. Essa imagem já veio para mim aqui dentro do meu GT Titan. Tá enorme? Tá enorme. Por que é importante ela ser grande? Para que mantenha a qualidade da foto que a gente for usar. Vou diminuir ela, tá? Vou jogar aqui do lado da foto do peão aqui, ó. Importante, gente, sempre passando um pouquinho para baixo, tá? Por que passando um pouquinho para baixo aqui? Para que não tenha um corte nessa foto na hora que a gente for colocar a foto dos cowboys aqui. Então, deixei passando um pouquinho para baixo, diminuí aqui, ó, e coloquei aqui, ó, o braço passando um pouquinho por cima do título. Por quê? Isso vai dar um charminho depois, tá? Show de bola. Então, tem aqui imagem, tá? Aqui imagem, vou dar 2 cliques, vou escrever foto. Tá legal? Então, a gente tem aqui agora a base da foto, tá? Vamos lá de novo em animação, clico na foto, vou colocar um expandir, vindo do lado esquerdo mesmo, 0,3, e vou colocar aqui 0,5 de delay, porque a hora que eu dou o play, vou lá, play in, expandir, 0,3, 0,5, show de bola. Vou eliminar esse playout que eu fiz aqui, tá? Volto lá pro meu play-in e dou play, ó. Tá vendo como ele surgiu? Não gostei, vou fazer diferente. Vou fazer ele surgir de baixo para cima, ó. Dou play de novo. Aí, ó, a foto do peão surge de baixo para cima, ó. Adorei. Vou salvar aqui de novo, só que venho aqui em salvar como. Vou colocar montadas, tá? Só vou mudar aqui, ó, montadas foto. Salvar. Agora a gente já tem os 2 títulos prontos, tá? Vou diminuir aqui, voltar lá dentro do meu Photoshop, do meu VMix, tá? Aqui dentro do VMix é muito simples, gente. A gente vai vir aqui, ó, adicionar a entrada, tá bom? Vou vir aqui, ó, título, show de bola, recente, tá? Que foram os últimos que foram criados. Vou clicar aqui em montadas, dou 2 cliques, ele já vai adicionar para mim. Ele já vai abrir aqui para mim a opção de eu fazer a edição, tá? Só que não é isso que a gente vai fazer agora. Depois eu vou ensinar um esqueminha para vocês. Vou vir aqui de novo, adicionar um novo título, novamente, tá? Vim em recente e adicionar aqui montadas foto. Show de bola, vou fechar aqui de novo. Então, gente, agora a gente tem aqui, ó, o montadas, tá? E o montadas foto. Vou fazer uma pequena alteração, tá?
Aqui no meu, aqui na minha célula, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, ele vai abrir isso aqui para mim, tá? Vou escrever aqui com letra maiúscula, montadas, tá? E aqui no rato clique em ação, eu vou dar um clique aqui e vou colocar ele como overlay 1, tá? Por quê? Porque ele vai entrar como uma sobreposição em cima do vídeo que tá rolando, beleza? Show de bola, mesma coisa que no outro, venho aqui em preview e clico em overlay 1, tá? Vou adicionar um fundo aqui, gente. Vou adicionar um fundinho aqui, ó, só pra gente ter onde trabalhar em cima, ó. BGzinho. Show de bola, ó. Então, agora a gente tem, vou colocar em loop aqui. Show, ó. Agora a gente tem esse BGzinho rolando, tá? E aí, a hora que você clicar no título, ó, esse título vai aparecer ali, tá bom? E bem elegante, por sinal. Show de bola? E aí, a hora que você clica, ele vai sair. Show de bola? Aí, ó. Pá e pum. Gente, muito simples. Agora, a gente vai adicionar o nome dos competidores dentro desse título para ele ser usado, beleza? Aí a gente vai fazer o quê? Clica aqui, ó, dentro da célula, você vai clicar com o botão direito, ele vai aparecer isso aqui, ó. Editar título. Título editor. A gente dá um clique aqui, tá? E aí, show de bola. Aqui, gente, é muito simples, tá? Tá vendo que aqui tem um botãozinho de mais? Nesse botãozinho de mais, aqui embaixo é onde a gente vai adicionar o nome de todos os competidores. Você vai receber a lista dos peões que vão participar no dia, e aqui é onde você faz a parte de montadas, tá bom? Isso aqui é bem simples, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou até aumentar aqui, ó. Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor, ó. Aqui é muito simples, ó, nome do peão, tá? Nome do peão. Aqui a gente vai colocar o nome do peão. Vou colocar o meu nome. David Moreira. Tudo em maiúsculo, tá? Cidade. Vou colocar aqui, ó. São José do Rio Preto, São Paulo. Show de bola. Nome do animal. Eu vou sair no boi bandido. Beleza? O boi bandido, se eu não me engano, era da Cia Paulo Emílio. Emílio. Show de bola. Então tem aqui as informações, ó. O meu nome, a cidade que eu sou, o nome do animal que eu vou sair e a companhia de rodeio. A partir do momento que eu tenho todas as informações, eu vou clicar em mais aqui, ó. Pum, já veio pra cá. Eu tô aqui com todas as informações, tá? Todas as informações. Inclusive a informação aqui da foto e do logo, beleza? Vou adicionar um outro cara aqui agora. Vou colocar meu filho, Guilherme Moreira. Show? Guilherme Moreira. Ele é da cidade de Avaré, São Paulo. Vai sair no boi Carrapicho. Da Cia Terremoto. Show de bola. Adicionei. Isso você vai fazendo com todos os competidores, tá? A partir do momento que você clicou aqui, que você adicionou, já era. A gente vai fechar aqui, tá bom? E aí, a hora que você clicar com o botão direito aqui, ó, essa lista vai estar aqui, tá? Então, eu clico, ó, ele já altera. Importante é que você faça essa alteração sem ele estar na tela, tá bom? Clico aqui, ó, pum, mudei o cara, clicou, apareceu. Show de bola? Cliquei, ele saiu, tá? Vem aqui, altero, clico, ele volta para a tela. Bem simples, gente, bem simples. Isso facilita na hora que você está trabalhando no rodeio, tá? Depois eu vou ensinar um outro esquema para vocês, que é com o UTC, tá bom? Que é um atalho que a gente consegue gerenciar todas essas informações e controlar o VMix por um software externo, beleza? Então, aqui tá simples. Aí aqui, vamos fazer, só que agora colocando foto. Lembra que eu falei da foto? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Nome do peão, José Maria. Cidade, Ourinhos, São Paulo. São Paulo. Nome do animal vai ser o Coisa Ruim. Show. Cia de rodeio vai ser a Cia Catapora. Show. Animal. Aí aqui, ó, tem imagem, tá ligado? Clicou aqui em imagem, ó. Lembra da foto que eu falei pra vocês?
Agora a gente vai voltar lá no Photoshop, ó. Vou procurar aqui um peão qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Peão. Vai aparecer de xadrez. Ah, não, apareceu um cara aqui. Ó, que legal, ó. Apareceu aqui uns cowboys aqui. Vou clicar nesse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá mais apresentável, ó. Vou clicar aqui, ó. Copiar imagem. Vou jogar ela lá dentro do Photoshop, naquela base do 800 por 800, lembra? Joguei o cara aqui, tá? Joguei o cara aqui, ó. Vou diminuir, deixar a foto dele mais ou menos do tamanho legal aqui, ó. Pra ele aparecer, tá? Lembra que a nossa foto tá virada pro outro lado? Então, vou dar um Ctrl T aqui, ó. Só vou inverter ele de lado pra ficar legal. Dou OK. Clico na foto e clico aqui, ó. Remover fundo, ó. O Photoshop mesmo vai remover o fundo pra mim. Show de bola. Removi o fundo. Vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Exportar como PNG. Coloco o nome do cara. Lógico que vai ter feito isso antes do rodeio. Vai salvar o nome dos competidores. Vou colocar aqui, ó. José Maria. Show de bola. Vou procurar outro cara. Qualquer. Vou pegar esse aqui, ó. Show de bola. Não, esse aqui não, né? O cara morreu, também não vamos abusar. Beleza, ó. Pegamos esse outro cara aqui. Porra, é o mesmo cara. Não, esse aqui tá legal. Aí, ó. Pegamos esse aqui. Copiar imagem. Vou jogar lá no Photoshop. Tá? Vou deixar esse cara, ó. Diminuir a opacidade aqui. Vou deixar esse cara mais ou menos o mesmo tamanho do outro, que é pra gente ter um padrão, entendeu? Ó, que é pra gente ter um padrão aqui, show de bola. Ó, deixei o cara mais ou menos o mesmo tamanho que o outro, tá? Vou vir aqui e vou pedir pra remover o fundo. Demora um pouquinho, beleza, removeu o fundo, não tem problema que tem esses créditos aqui, tá? Vou exportar essa imagem também como, sei lá, Mauro Maria, nome louco, Mauro Maria, show de bola. Aí, vamos voltar lá pro nosso VMix. Chegou aqui, lembra do José não sei o que? Clica aqui, ó, procurar, vou lá aonde tá a foto do cara, ó, rodeio a aula, tá aqui, ó, José Maria, olha lá, ó, o cara já veio aqui pra mim, show de bola. Ó, coloquei a foto do cara, coloquei as informações do cara. Clique em adicionar, ó, já tá aqui, ó, com o nome do cara aqui, ó lá, ó, a foto do cara aqui, ó, José Maria. Beleza, vou adicionar outro cara. Mauro Maria. Ele é de, sei lá, Badibacite, aqui do lado. Aí, ó, nome do animal é Serelepe. Companhia de rodeio, Zé Batata, show de bola. Olha lá, ó. Zé Batata. Vem aqui, lembra? Vem aqui, ó, em imagem, vou trocar a foto do cara, procurar, vou vir aqui, Mauro Maria, dou 2 cliques, ó, a foto dele foi adicionada, clico em mais. Posso fechar agora. Gente, muito simples. Clico aqui, José Maria, foi adicionado, a hora que eu clico, ó, já vem com a foto do cara. Ai, mas é o outro cara que vai agora. Só trocar. Ai, mas eu prefiro fazer com isso. Ó, tá vendo que ele ficou na frente? Ó, é legal acontecer essas coisas. Ó, tá vendo que ele ficou na frente? Ó, vou trocar aqui, ó. Ó, o Zé Maria ficou na frente do nome. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no GT. Ó, que legal. Vou pegar essa foto, ao invés dela ficar na frente, vou colocar embaixo de tudo, pro cara ficar atrás. Só vou vir aqui e vou salvar. A partir do momento que eu salvei essa alteração, aqui dentro do VMix, eu não preciso fazer mais nada, gente. Já está tudo pronto. Só venho aqui e clico em Reload. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar com a informação que eu salvei lá dentro do GT. Olha lá, ó. O cara já passou para trás. Tá vendo? Ah, mas não gostei. Então eu vou puxar o cara um pouquinho mais para fora aqui. Vou aumentar a foto dele um pouco. Ó, e puxei o cara para fora do esquema aqui. Beleza, vou vir aqui, Save. Vou lá e dou um Reload. Ó. Aí, ó, o cara ficou maior e ficou pra fora. Gente, você não precisa fazer o que eu falo, não. Se você quiser trocar com isso no ar, não tem problema. Clicou, já vai trocar. Ó, entendeu? Olha lá, ó. Troca todas as informações.
chique, olha lá, ó. Serelepe, Zé Batata, ó, trocou, coisa ruim, Cia Catapora. Muito simples, gente, de trabalhar. Até aqui, beleza? Fazer um outro simplesinho aqui no Photoshop, que é o que? A nota do cara. Então a gente vai clicar aqui, olha que legal, ó. Aqui já tá com o círculo, ó, bem simples. O que eu faço? Só copio o que tá aqui embaixo, gente, tá pronto. Pra que esquentar a cabeça? Ó, clico aqui, Ctrl J, puxo pra fora, vem aqui, Ctrl T, vou deixar ele, não, volto, clico só no elemento de baixo aqui, Ctrl T, vou deixar ele um pouquinho mais grosso, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, olha lá, ó, show de bola. Não, vou fazer outro, vai, ficar mais bonitinho. Ó. Vamos manter ele nesse padrão, redondinho, que fica legal também. Show de bola, ó, vou vir aqui, opção de mesclagem, vou aplicar o mesmo degradê, olha lá, ó, já veio bonito, Vou deixar esse círculo um pouquinho maior, tá? Para vir o logo da festa, vou selecionar os dois, Ctrl C. Vou vir aqui criar um novo, tá? Vamos ali, 1920 por 1080, padrão, Ctrl V, já veio aqui, a nota eu quero que apareça aqui no cantinho, show de bola. Gente, é isso, não tem segredo. Vou apagar esse fundo, porque eu não vou usar lá, tá? Show de bola. Vamos salvar ele aqui, base montada, vou colocar aqui notas. Show de bola. Volto lá, dentro do GT, File, criar novo, 1080p, show de bola. Vou vir aqui, importar PSD, notas. Ele vai buscar para mim, trouxe. Lembra que eu não salvei o efeito? Vamos voltar lá. Erro meu, esse não foi planejado, mas houve. Vamos sanar o erro, vem aqui, transforma em objeto inteligente, dou um save. Deixa eu só voltar aqui e apagar essas paradas que eu fiz aqui, tá? Para não sobrepor. Beleza, salvei. Vou vir aqui e vou importar de novo. Importar PSD, não quero salvar o anterior, notas. Olha lá, já vai vir para mim com a cor. Beleza? Cara, muito simples. Home, tá? Vou clicar aqui no texto, ó. Nota do rodeio, ó, aqui para ele ficar centralizado e aqui também. Aqui eu vou colocar ele branco. Gente, nota do rodeio de 0 a 99,75. Apesar que agora estão mudando. Vamos lá, de novo aqui, ó. Bebas Neu. Aumenta aqui. Vou colocar nota aqui, ó. O valor. 99, não, 100 pontos, vai. Que é o máximo. 100,00, ó. Faço um Ctrl A. Vou aumentar o máximo que der aqui. Para esse 100 ficar bem grandão. Olha lá, ó, legal. Aqui eu escrevo nota, show de bola. Tá pronto. Vou só centralizar melhor essa nota aqui para ficar bonito. Show de bola. Vamos lá na parte de animação. Gente, simples demais aqui, ó. Expandir, ó. Vamos lá. Expandir, tá bom? Aqui. Aqui, beleza. 0,3. Vamos no retângulo aqui. Esse aqui vai ser um revelar. Aqui, 0,3. Delay 0,2. Vou dar um playzinho aqui. Ah, não. Tô fazendo no layer. Não era no layer, não. Vou clicar em nome aqui. Beleza, aqui, ó. Aqui. Círculo. Expandir. Beleza. Aí. Ó. Show de bola, né? Fazer a mesma coisa no texto aqui, tá? No texto vou colocar um revelar, 0,3 e aqui 0,3 também. Dá um playzinho, só inverter o lado para ele aparecer junto. Show de bola. Gente, simples de tudo. Não precisa da nota aqui, vou até diminuir um pouquinho esse círculo aqui, ó. Tá? Que é só um elemento, não precisa ter o logo da festa aqui, tá bom? Só um elemento que ele vai surgir, ó lá, ó. Bonito. Vou vir aqui, save, vou colocar nota. Show de bola. Vamos lá dentro do nosso VMix de novo. Vou adicionar título. Tem aqui recente, nota, dou 2 cliques.
E show de bola. Ah, e o cara tirou 98. Clico aqui, ó, 98,00. Tá? 98,00. Beleza, a hora que eu clico. Ah, ó o detalhinho aqui, ó. Não vamos esquecer. Overlay 1. Show. A hora que eu clico. Olha lá, a nota do cara aparece na tela. A hora que eu clico de novo, a nota sai. Clicou, a nota aparece na tela. Ai, mas eu errei a nota, é 87, 87,00 lá, ó, troca no ar. Entendeu? Show de bola. Gente, esse é o básico do básico do básico. Entendeu? É o básico de tudo. Chique, então? Bom, por enquanto é só. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só dá um toque, que a gente tá aqui para isso mesmo, beleza? Abraço. Tchau, tchau.